Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. O que se trata a vida, a maneira de viver. Por isso precisamos refletir sobre uma característica natural muito importante e que nós precisamos abandonar, a transferência de culpa. Isto é novo? Não é. Isto é tão antigo quanto o homem e a criação do homem. E a gente precisa entender que esta é a primeira manifestação da natureza humana, que é transferir a responsabilidade pelos erros às outras pessoas. Lá em Gênesis, no capítulo 3, do 9 ao 13, logo depois da queda do homem, deles terem comido, desobedecido a Deus, quanto à árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus os chama e eles vão conversar, e o que acontece? Deus perguntando ao homem: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O que nós precisamos entender? Que este é um aspecto que revela a natureza humana. A nossa culpa. Diante da culpa, o que nós fazemos? Sempre queremos transferir para outro, ou para algum aspecto, ou para coisas, a responsabilidade pelos nossos erros. O que Adão fez, transferiu, na realidade, para Deus, a culpa por ter pecado. Por quê? Porque a mulher que Deus deu a ele foi responsável, a que era carne da sua carne, sangue do seu sangue. Esta foi responsável pelo pecado. Pelo pecado de Adão. A mulher? Não. Deus que fez tudo isso. E a mulher, a quem culpou? A serpente, porque ela o enganou e ela comeu. Ou seja, ela conhecia, ela tinha entendimento, pois ela falou acerca disso. Mas o que nós precisamos entender é que isto faz parte da natureza humana. A responsabilidade de transferir para outros a culpa pelo pecado, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. E não podemos fazer isso, porque a culpa de todo o erro é nossa, pelas decisões que tomamos, pelas ações que tomamos. Como Deus falou com Caim: o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas podemos nós dominar o pecado? De jeito nenhum. Por quê? Porque somos escravos, nos submetemos ao pecado por causa disso. Por causa das nossas ações, nossas decisões, e por nos submetermos a um aspecto muito importante da desobediência à vontade de Deus, nós nos tornamos escravos do pecado. Deus tem responsabilidade por isso? Nenhuma. Ele é responsável por nossas falhas e nossos erros? Nenhum. Ele é responsável pela miséria humana? Nenhuma. A responsabilidade da miséria humana, o que acontece no mundo, é do homem. Pelas decisões que toma, pelas ações que realiza. Pela conivência com o pecado, por aceitar certas coisas, por submeter e principalmente por transferir, não assumindo a responsabilidade pelos erros. Mas Deus vem, por sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus, faz de nós uma nova criatura, cria em nós um novo ser. Mas nós precisamos entender uma coisa. Ele nos traz o entendimento, nos traz a libertação, restaura a nossa vista para que a gente possa rejeitar o pecado. Rejeitar uma vida que não condiz com a sua natureza. Ele nos dá uma nova vida, um novo coração, para que a gente possa, rejeitando a natureza humana, crescer, amadurecer e revelarmos que somos filhos de Deus. A gente precisa crescer nisso, precisa amadurecer,
compreender a vontade de Deus e a essa vontade nos submetemos e aprendemos a não transferir para outros a culpa de nossos erros, pois somos responsáveis pelas nossas decisões, pelos atos que praticamos. Ninguém é responsável por isso, pois no conhecimento de Deus e da sua vontade compreendemos que nós fomos habilitados e capacitados para vivermos neste mundo como um filho de Deus, revelando sua graça, sua misericórdia diante dos homens. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus, louvando e glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.